A gente tem a gente tem um ritual aqui, então, pessoal, se possível, ligue a câmera. Então é legal para a gente conseguir falar, olhando para vocês. Microfone desligado, acho que da Jaque tá ligado. Gostou? Manda MMMM no chat, que a gente sabe que é aquela vibração de que você está curtindo o que foi falado. E lembra de marcar a gente, marcando @RedeMQV, me marca também, marcas que vendem, para mostrar que vocês estão aqui. Exatamente. VIMP, vive intensamente o momento presente. Se vocês estão aqui, estejam plenamente aqui. Então, se tiver fazendo outra coisa, se possível, deixa para depois. Vamos absorver o máximo que tem para absorver desse momento. Porque hoje nós vamos falar sobre marketing para quem é do marketing. Casa de ferreiro, espeto de ferro, né? A gente costuma falar isso, né? Que para os nossos clientes está tudo lindo, para tudo maravilhoso. Quando a gente vai se divulgar, aí já não sai exatamente da melhor maneira possível. Então, o papo de hoje é para a gente evoluir o nosso próprio marketing, entender o que a gente pode fazer para ir além do básico, do óbvio e fazer bem feito o que a gente precisa fazer, porque querendo ou não, acaba que a nossa divulgação vira também o nosso case. A gente mostra o que sabe fazer através da forma como a gente se comunica, da forma como a gente se divulga. Então, antes de começar o nosso papo, eu queria saber de vocês se alguém tem dificuldade em fazer o próprio marketing. Se para vocês é difícil fazer o próprio marketing. Pedro levantou a mão. Conta um pouquinho, Pedro. Nossa, é muito difícil. Eu consigo. Para mim, tipo, estala o dedo, a gente já sabe o que o cliente quer, né? Parece que a gente já tá uma engrenagem ali, a gente já sabe o caminho, mas quando a gente coloca nossos pontos, esses dias, ontem, eu consegui 200 seguidores na minha página do meu Instagram. Aí, da Peita, eu fiquei felizão. Aí eu fiz uma brincadeira lá com NFT dos macacos, NFT de macaco lá, fiz uma brincadeirinha. Aí mas tá ruim. Tipo, eu me botando, aí eu mandava pra todo mundo e todo mundo, que legal, tá legal, acho que você curtiu, Júlio. Aí, tipo, mas pra mim tá horrível. Tipo, eu não. Entendeu? É o perfeccionismo, né? Porque você tá fazendo pra mim e aí precisa sair perfeito. Exato, é doloroso. Ai, eu não consigo. É muito difícil. Lê comentou aqui, era pior, mas depois o zoom out melhorou muito. Olha só, a Letícia já está dando um spoiler do que vai ser nossa live de hoje. Eu vou trazer um gostinho do zoom out para ajudar na nossa comunicação também. Alguém mais com dificuldade? Alguém sabe por que é tão difícil fazer para gente? Alguém tem alguma hipótese de, nossa, quando é para mim, não vai? Alguém vivendo isso? Vou abrir espaço para todo mundo falar. Essa é a minha vida. It's my life. Calma, gente. Vamos devagar, um de cada vez. Vamos organizar, fazer filinha. Não, mas tem fila mesmo. O Éder começou, It's My Life continua, Éder. Conta pra gente. Não, Tá então, foi. desculpa. Entre algumas coisas, tá? Que a gente coloca priorização do cliente. Eu acho que esse é uma desculpa, mas também é um motivo, né? Sério. Perfeccionismo demais, né? Então, falta de nada tá bom, né? Quando é pra gente. E eu acho que falta de estratégia também. Então, a gente costuma fazer a estratégia do cliente, e para fazer isso, a gente faz, para quem é Zoom Alter, né? A gente vai, senta, faz a estratégia do cliente todo, então você sabe que aquele conteúdo atende a um determinado objetivo, mas como a gente não senta para fazer a estratégia nossa mesma, então aí você fica no vento, assim, o que eu vou postar hoje, né? Não é assim que deveria funcionar. Então, acho que são essas três, né? Falta de estratégia, perfeccionismo e priorização do cliente. Vai lá, Caio. Olá, boa noite a todos, tudo bom? Eu acho que o que eu observo, né, até nos clientes que a gente atende, é que é muito difícil o gestor, o empreendedor, o dono do negócio,
está envolvido na parte estratégica, né? E isso acaba acontecendo também com nós, né? Que temos o nosso próprio negócio prestando serviços de marketing. Hoje eu fui visitar um prospect, né? Um potencial cliente, e essa pessoa ficou assim cogitando remarcar porque é um restaurante, tinha ficado na mão lá, o funcionário tinha saído e tal, e ela estava cortando o tomate lá na cozinha para fazer um molho de tomate e estava presa, né? E é isso que a gente faz, sabe? A gente fica cortando o nosso molho de tomate, a gente fica fazendo o que é essencial, cortando a tomate, fazer o molho e esquece de pensar o estratégico. Acho que é muito isso. O marketing tem estratégia e a gente logo acaba caindo nisso que acontece corriqueiramente, eu acho que no mercado como um todo, em outros segmentos também. Verdade. Gostei da comparação. Vai, Thalita. Então, eu vou falar assim, no meu caso, acontece isso sempre, não é só agora. Parece assim, que a dificuldade que eu tenho de fazer meu próprio marketing é que assim, eu não sei se vão concordar comigo, mas quando a gente faz algo para outra pessoa, vamos supor que o cliente não sabe fazer, a gente pega e faz. Para ele tá tudo lindo, maravilhoso, tá tudo ótimo, coraçãozinho, porque ele não sabe fazer. Mas agora eu sei fazer, entendeu? Então, eu não posso fazer de uma maneira assim, que para o cliente eu faço uma coisa muito top e para mim não vai ser do mesmo jeito, ou seja, que seja inferior ou igual, tem sempre que ser mais. Então, a minha dificuldade é essa. Eu não consigo falar. Eu sei muito bem, nossa, o que fazer tá na ponta da minha língua. Se me dá uma conta de anúncio, eu vou revirar ela do avesso, vou fazer acontecer. Mas na hora de eu chegar e falar para o cliente, olha, meu bem, acontece isso, 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 a sua empresa precisa da conta de anúncio, precisa do tráfego pago por causa disso e disso e disso e tal, eu não consigo. Uhum. Mas eu sei. Uhum. E para mim também é a mesma coisa, em tudo que eu vou fazer. Eu tenho a doceria. Gente, se me dá coisa de foto, fazia foto para outras pessoas, ajudava outras pessoas as minhas fotos, eu não consigo fazer. Nunca tá bom, nunca tá bonito, sempre falta alguma coisa. E É o nesse sempre perfeccionismo. falta alguma coisa, eu não consigo entregar nem o básico, porque às vezes o Uhum. básico funciona mais do que o perfeito, né? Uhum. Com certeza. E a gente acaba não fazendo nada porque não Não tá do fazendo jeito nada. ideal. É Isso. isso. E aí a Letícia até comentou um ponto interessante, né? Porque geralmente nosso cliente não está conseguindo fazer, ele contrata, mas para a gente não faz sentido a gente contratar alguém para fazer o serviço que a gente faz. Então a gente não contrata, fica dentro de casa e não fazemos, né? Esse é o problema. Tem um especialista em falta de comida aqui no grupo, verdade, Vini. É Ô, isso aí. Ju, eu contrato. Eu tenho, é uma das coisas que eu estou fazendo para desandar o negócio. A minha logo mesmo, eu fiquei empacado nela olhando, acho que uns 4, 5 meses. E aí falei, não, esse negócio tem que sair. Contratei uma designer para fazer. É uma boa. Quer que saia, contrata alguém, porque, né, quando nos contrata a gente faz sair, então vamos contratar também, faz sentido. Mas eu coloquei aqui, eu tentei resumir, imaginei o que vocês iriam falar, porque, né, eu também vivo muito disso. E, primeiro, aconteceu comigo também a questão do perfeccionismo, que nos trava, né, a gente quer sempre deixar o mais bonito, o mais perfeito, é o que a Thalita comentou. A gente sabe o que é um bom conteúdo, então fazer mais ou menos não é bom pra gente, às vezes até a gente deixa de fazer porque não tá bom o suficiente. O Marcas que Vendem, que é meu perfil pessoal, eu comecei ele há 2 anos. E eu demorei para começar, eu ficava muito matutando, porque eu falava, não tá bom o suficiente, não é assim. E aí eu mudei um pouco a abordagem que eu estava encarando no meu próprio perfil. Eu deixei de ver como o meu portfólio e tem que estar perfeito, para ser algo mais voltado como um laboratório pessoal, um lugar de testes, onde eu posso errar,
porque tudo bem, não é com o cliente, é comigo, se eu errar não tem problema nenhum, deixa eu testar umas coisas aqui. E aí, quando eu tirei essa carga, ficou um pouco mais leve. Rafael comentou, eu acho que é humana a sessão, boa de agradar o próximo. Isso, mas não sentimos isso quando é para nós mesmos. Parece que com a gente é obrigação, né? Não tô ajudando o negócio, eu tenho que fazer, e aí quando não sai perfeito, não tá bom o suficiente. Verdade, tem isso também. Então tem essa questão do perfeccionismo. A falta de prioridade, que foi o que o Éder também comentou, que a gente não se dedica ao nosso como a gente se dedica aos nossos clientes, né? E aqui a dica é nos encarar como um dos clientes, inclusive com energia, tempo dedicado, exclusivo para isso. Então, qual que é a nossa, quanto tempo a gente leva para cuidar das redes sociais de um cliente, por exemplo? Eu separo uma tarde para cuidar das redes sociais de um cliente, eu vou separar uma tarde também para cuidar das minhas, para encarar o meu próprio negócio como eu encaro um cliente. Então, é uma dica legal também. É o mais difícil, né? A gente conseguir fazer isso. Eu também coloquei um limite aqui, porque eu estava vendo que eu estava atendendo meus clientes e estava chegando cliente, eu vou recusar cliente, vou nada, vou recusar dinheiro. E aí eu estava atendendo o máximo de clientes que eu conseguia atender, e os meus planos para o MQV, que por enquanto ainda não é minha principal fonte de renda, ia ficando para trás. E aí eles não aconteciam porque eu ocupava todo o meu tempo atendendo os outros clientes. Aí eu botei um limite, falei, não, eu só atendo até 4. Não, mais que 4 não vai sobrar tempo para cuidar da rede MQV, por exemplo. Então eu preciso botar um limite e dedicar o MQV da forma que ele precisa para que a minha empresa consiga alcançar os resultados de negócio. Então a gente precisa também encarar o nosso próprio marketing como nossa obrigação, como se a gente fosse o nosso cliente. E aí, dedicar tempo para isso, para a gente conseguir fazer da melhor forma possível. E também, outro ponto que a gente comentou aqui, a falta de clareza do que precisa ser comunicado. Então, para o cliente, a gente sabe o que precisa falar, tem tudo isso muito claro, mas e para a gente? Como é que eu falo? Como é que eu falo de mim? Como é que eu falo com o outro? Com quem que eu estou falando? E aí foi o que a Letícia comentou até, que depois do zoom out resolveu muita coisa, ficou mais claro o que precisava ser dito. E é isso, porque antes da gente se promover, antes da gente falar sobre nós, quem é você? Para quem você vende? Com qual diferencial? Com qual objetivo? O que você está vendendo? Por que você está nessa rede social? O que você quer fazer lá? Se você tem essa clareza, é muito mais fácil produzir um conteúdo mais estratégico. Então, por isso mesmo, eu trouxe aqui um momento zoom out para a nossa conversa de hoje, para a gente, antes de falar no como, em, sei lá, como usar o Instagram, como usar as redes sociais, que conteúdo publicar, a gente entender o que precisa ser dito, o que precisa ser comunicado. Para quem não conhece, o Zoom Out é o meu curso onde eu ensino sobre esses temas aqui. A gente fala de business, branding, pesquisa, posicionamento e marketing. E não é à toa que o marketing fica por último. Antes de falar, antes de chegar nas pessoas, gerar vendas, é importante ter essa clareza de qual que é o nosso modelo de negócio, qual que é o diferencial da nossa marca, como é que está o contexto público, a concorrência, como que eu vou me posicionar. Quando eu tenho tudo isso, o marketing fica muito mais fácil, porque a gente tem um direcionamento estratégico para o que precisa ser comunicado. E aí, esse módulo aqui de posicionamento, eu digo que é o mashup de todo o resto, sabe? É onde a gente olha o nosso business, a nossa marca, como que está o público, como é que está a concorrência, para a gente entender como que a gente se coloca no mercado de uma forma mais estratégica. Então, eu trouxe aqui para a nossa conversa de hoje um pouquinho sobre posicionamento aplicado ao nosso contexto de profissionais que prestam serviço de marketing, para ajudar a trazer alguns dados que ajudam a tomar essa decisão do que a gente vende, para quem que a gente vende, com qual preço, qual serviço, qual diferencial, para que isso também nos ajude na comunicação lá na frente. E isso também é marketing. E esse é o marketing estratégico. Não é só fazer post nas redes sociais, é entender, no final das contas, como a gente se posiciona, qual que é o nosso diferencial, para quem que a gente está falando, qual que é a nossa precificação, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje também. Até aqui, tudo bem? Thalita está com a mão levantada. É da de outra vez ou tem algum comentário? Ai, meu Deus, acho que eu apertei aqui sem querer. Sem problema, tudo bem.
Vamos seguir, então, falando sobre posicionamento, gente. Posicionamento é o lugar que uma marca ocupa na mente dos clientes e também como ela se diferencia dos concorrentes. É a forma que uma empresa deve atuar para conseguir vantagem competitiva. Então, como que essa marca se coloca no mercado para conseguir essa diferenciação? Como que ela consegue aproveitar o melhor que ela tem para conseguir um lugar de destaque nesse mercado, considerando a concorrência, considerando o público, considerando o que essa marca traz enquanto recurso, enquanto valores, é mais ou menos isso. E aí, sobre posicionamento aplicado à nossa própria realidade, a gente tem sempre uma pergunta que é muito constante, que é nichar ou não nichar? Eu foco num público só, eu não foco. E foi, inclusive, o tema da nossa última live da Rede MQV, que a gente colocou fogo no formigueiro com um debate sobre isso, de nichar e de não nichar. E aí a gente acabou falando de duas coisas ao mesmo tempo, que era tanto sobre segmentar o público e focar só em um segmento específico, como também de nichar no sentido de eu presto só um determinado serviço ou eu sou mais generalista. Aí no final da live eu até comentei um pouco sobre isso, mas eu acredito que faltava uma visualização mais clara dessas possibilidades. Então eu resolvi trazer hoje aqui essas diferenças de nicho, tanto no sentido de seleção de público, quanto no sentido da seleção dos nossos serviços. Então, nesse contexto, a gente pode ver aqui duas vertentes possíveis em relação ao serviço que a gente vai prestar. Ou a gente vai ser mais especialista e focar apenas em alguma coisa. Então, você é só social media, ou você é só gestor de tráfego, ou você é só designer, ou vou trabalhar só com copy, e escolhe uma coisa para você focar e ser especialista naquilo. É um caminho. Outro caminho é você ser mais generalista e entregar o que o cliente precisa. Então, precisa de redes sociais? Eu faço. Precisa de design? Eu faço. Precisa de tráfego? Eu faço também. Então, a gente tem essas possibilidades. Eu posso ser mais generalista, fazer um pouco de tudo. Eu posso ser mais especialista e focar em uma coisa só. Sempre tenho dúvida da forma de postar sobre o serviço que eu ofereço. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre postar também. E aqui a gente fala, antes de saber o que postar, qual serviço eu ofereço? É só um? São todos? Como que eu falo sobre eles? E aí a outra vertente, que é sobre o nicho de público especificamente, é se a gente fala mais com o público geral, quem precisa do nosso produto eu estou fazendo, ou com o público mais nichado, um perfil específico, como, por exemplo, eu falo com nutricionistas. E se não for nutricionista, eu não atendo. É um jeito, é uma forma de se posicionar. E aí, desses cruzamentos aqui, desses quadrantes, a gente tem possibilidades de posicionamento com vantagens e desvantagens. Antes de entrar nelas, na opinião de vocês, qual que é o melhor posicionamento? Qual que é o melhor quadrante aqui? Depende, adoro essa palavra. Especialista? E especialista é o quê, Vini? Para cima ou para baixo? Especialista geral ou especialista nichado? Eu ainda estou definindo para mim se eu nicho muito. Assim, eu sou pró em nichar, sabe? Mas eu estou num momento de olhar e falar assim: será que eu nicho só para gastronomia? Mas eu também gosto da área de produtos, mas eu também gosto da área de moda, sabe? Então, assim, para mim, especialista, trabalho com branding, mas ainda não sei se eu decido nichar tanto. Agora, Mas trabalhando com branding, você faz redes sociais? Sim. Design? Sim. Então você não é tão focado só uma coisa. Fotografia? Sim, mas eu utilizo de tudo isso para fazer o branding. Então, eu utilizo a fotografia para fazer o branding da marca. Eu acredito que o branding, quem trabalha com isso de uma forma holística, de uma forma como deve ser trabalhado, o branding é generalista na essência. Uhum. Porque se você fizer só uma coisinha só, você não está atuando em todos os pontos de contato de uma marca para criar uma percepção. Você está fazendo, sei lá, uma identidade visual, aí isso é especialista. Mas quem trabalha com brand, eu acho que já vem aqui mais para esse lado. Ele tá Lembrando que no centro, né, o branding, ele está no centro, entre o especialista. Seria especialista, acho que da minha parte, dizer assim, beleza, eu trabalho com branding, mas na parte de experiência de marca. No offline, aí eu tô sendo especialista em uma área só. Mas, realmente, o branding em si é mais generalista, ele trabalha todos os pontos de contato.
Acho que redes sociais também tem um pouco disso, porque para fazer redes sociais de uma forma completa, você também trabalha com design, você também trabalha com copy, com estratégia, com um monte de coisa. Mas, por exemplo, se eu sou especialista em copy, se eu só escrevo texto, beleza, puxa mais para o especialista. E aqui é uma graduação, né? Não tem assim, a gente está falando dos quadrantes, mas dá para. Por exemplo, eu sou generalista, mas eu estou mais para cá, não sou extremo do generalista. Tem o especialista que faz um pouquinho do outro também, então dá para a gente ir caminhando. Vamos ver aqui os comentários. Éder está no quadrante 4. Qual que foi sua contagem, Éder? Aqui, 1, 2, 3, 4? Que eu coloquei, não coloquei o número dos quadrantes. Isso, exatamente. Beleza. Eu estou aprendendo ainda, não sei meu nicho, então estou generalista, certo? Inclusive, pode ser uma escolha, tá? A gente pode escolher por esses caminhos. E foi a pergunta que eu fiz, qual deles é melhor? E a resposta do Caio, para mim, é a melhor de todas, depende. Depende de muita coisa, depende do que você sabe, depende de quem você se conecta. Mas eu trouxe aqui alguns critérios para ajudar na avaliação dessas escolhas. Então, os 2 critérios que eu trouxe aqui, primeiro, o volume de público, onde tem mais gente, e depois a potencial de criação de valor, para quem, por causa desse posicionamento, eu consigo ser melhor, mais relevante, criar mais valor. Então, por exemplo, o volume de público é maior aqui em cima no público geral, principalmente no público geral e generalista. Então, se eu estou falando para todo mundo fazendo de tudo, eu tenho um público gigante para atender, eu tenho um potencial de mercado muito grande. Mas eu possivelmente vou ter mais dificuldade de gerar valor para essa pessoa, porque eu estou falando com todo mundo, eu não sou especialista nela, no que ela está precisando, no perfil dela. Então, meu potencial de criação de valor é um pouco menor. Agora aqui, se eu for para o outro lado, público geral mais especialista, eu diminuo um pouco o meu público, vamos dizer que eu sou copywriter, e o número de pessoas que precisa de um copywriter desse tamanho já diminui para cá. Mesmo que seja um público geral, é um público menor do que tem desse lado. E aqui, se essa pessoa está precisando de mim, eu consigo gerar um valor para ela, porque ela está precisando especificamente de mim, só que o público é mais reduzido. Se eu venho aqui para baixo, especialista de público nichado, eu sou o gestor de tráfego do salão de beleza. Poxa, entrego bastante valor, sou extremamente focado numa especialidade e num público nichado, só que eu só faço uma coisa, só faço gestão de tráfego, então por isso que eu não coloquei o máximo aqui do potencial de criação de valor. O que é interessante, mas o meu volume de público é pequeno. Se eu estou falando só a moça do salão de beleza que precisa só de gestão de tráfego, o meu público reduz. Agora, se eu for aqui para o outro lado, do salão de beleza, que eu faço tudo o que você precisa, então, eu aumento um pouquinho mais minha criação de valor, porque eu estou resolvendo todos os problemas desse público, e aumento um pouquinho mais do volume de público também, porque não é só o perfil que quer só gestão de tráfego, é o perfil que quer tudo. Então, eu acredito que tem mais gente querendo generalista do que gente querendo só um especialista. E aqui, por esses critérios, a gente já consegue ter um pouco mais de ideia para basear nossas escolhas e entender os trade-offs de cada escolha. Então, beleza, vou focar aqui, você, o gestor de tráfego do pessoal do salão de beleza. Saiba que seu público vai ser um pouco mais reduzido, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade de talvez chegar nessas pessoas que querem só isso, mas você vai entregar mais valor. Ou então, não, vou ser tudo para todo mundo, ótimo, você tem um mercado gigante precisando dos seus serviços, mas vai ser difícil você mostrar que é feito para aquela pessoa, porque no final das contas você é feito para todo mundo. Faz sentido para vocês, galera? Manda o MM aí, se fizer, para saber o que vocês estão achando. Thalita, conta, o que você achou? Meu Deus. Então, eu tenho me deparado com muitas pessoas que elas precisam da gestão do tráfego, mas elas não estão dispostas a reestruturar todo o perfil delas, né? Então, porque, tipo, eu acho que não é necessário. Então, na hora que eu tenho o primeiro contato, né, eu já bato o olho ali no perfil e falo, meu Deus, eu acho que tá na Disney, né? Aí eu falo, mas olha, a pessoa acha que todo o trabalho vai ficar para mim, né? Então, mas eu preciso que você faça isso, que você faça isso, que você faça aquilo. E daí, na hora que a gente chega e dá o valor, porque a pessoa quer que a gente faça tudo e a gente tem que cobrar por isso.
Eu vou ver ali com outro moço, porque é simples, é um trabalho simples. Uhum. Mas não, é um trabalho geral, porque o orgânico tem que casar com o pago, porque senão não dá certo. A pessoa vai chegar. Imagina, eu vi o seu patrocinado, a hora que eu entro no seu perfil, cadê os conteúdos de valor? Então, às vezes, o cliente não se atenta a isso, e a gente tenta passar isso para o cliente e ele não quer saber. A Uhum. verdade é essa, ele não quer saber. Eu prefiro ser generalista, porque eu já olho e já falo assim, meu Deus, eu prefiro fazer do que indicar uma pessoa que faça e que, claro, que não é meu gosto, né? É o gosto do cliente, mas meu gosto também conta, né? Então, daí eu bato o olho e falo, vem cá, amiguinha, ó, a gente tem que fazer as coisas da maneira correta, mas nem todo mundo está disposto, né? Aham. Todo mundo precisa, todo mundo sabe que sente necessidade, mas ninguém está disposto, ninguém não, mas boa parte não tem condições financeiras para arcar Sim, com o trabalho completo, né. Mas eu também sim, sou pro lado do generalista, que eu acredito que para cá a gente entrega mais valor, porque a gente resolve mais problemas do cliente do que só um problema pontual. E aí, às vezes, precisa indicar para outra pessoa, estamos deixando dinheiro na mesa, que deixa de ser a gente a prestar esse serviço para indicar para outra pessoa. Então, eu, pessoalmente, venho aqui para o generalista também. Vai, Caio. Eu concordo contigo, essa última análise que você fez, né, sobre o generalista. Eu fiquei refletindo aí sobre os critérios, né, as pontuações que você deu. Acho que de uma forma geral, a gente tende a enxergar o especialista, não estou falando do marketing, mas de uma forma geral, o especialista como uma pessoa que domina mais determinado assunto, né? Eu acho que essa decisão, particularmente nessa decisão de se você posicionar enquanto agência, enquanto profissional de marketing, de modo especialista ou generalista, deve ser mais a nível de negócio mesmo, de estratégia de negócio, sabe? Eu acho que até pela imaturidade do mercado, de alguns mercados, né? Principalmente se a gente estiver falando de pequenos empreendedores, pequenos negócios, talvez ele não entenda muito bem o trabalho de marketing. O trabalho de marketing ele é difícil de ser compreendido, né, de uma forma geral. Então, eu concordo muito quando você fala que resolver mais problemas enxerga, atribui mais valor. Agora, a utilização dos termos, eu sou um pouco apegado aos termos também. Especialista, generalista, não sei se eu adotaria, como eu falei, de uma forma muito clara, sabe, para o público, né, externo, para os Uhum. clientes, né? Embora a palavra especialista ela seja forte, eu estou me empreendendo ao sentido de especialista mesmo, né? Você vê aí uma etimologia dentro de especial, né? E Uhum. ao tempo que generalista você Parece que não sabe muito de nada. pode ser percebido como você não está fazendo tudo porque você não sabe fazer nada bem feito, né? Então, eu acho que dessa forma, acho que deveria ser uma decisão mais interna mesmo, considerando o nosso mercado tão confuso e muitas vezes imaturo, né? Que é o marketing. É isso. Essa perspectiva também de que o generalista entrega mais valor foi também considerando, ser generalista sem ser o Severino. Esse é o ponto, inclusive, do zoom out, né? Porque no generalista, a chance que a gente tem de virar o Severino do marketing, o faz tudo, que é pouco valorizado, é muito grande. Mas, para você ser o estrategista, e aí esse nome é melhor do que generalista, né? Você precisa saber de como as peças se encaixam. Você precisa entender um pouco de tudo para saber indicar o que seu cliente precisa, entender que tipo de negócio precisa de cada coisa, e aí a gente assume esse papel e sobe de patamar. Sendo generalista, mas não o generalista severino, que eu acredito é aquele lá do chão de fábrica. É o generalista, especialista, o CMO do seu cliente, que vai direcionar o que ele precisa fazer. Desculpa, Júlio, só interrompendo, porque eu esqueci de fechar com o seguinte comentário. Eu acho que a gente tende muitas vezes mesmo se propondo a fazer um trabalho específico, né, ou seja, de especialista, a gente tende muito a ampliar escopo, sabe, na nossa área, por perceber necessidades, né? Então a gente às vezes quer fazer um trabalho muito específico,
mas comece a observar falhas, né, coisas que você pode contribuir e vai ajudar na entrega daquilo que você se propôs a fazer. Então, eu acho que, naturalmente, na nossa área, a gente tende a ampliar o escopo, logo se tornar mais generalista ao longo de um projeto. Sim, eu vejo que o 100% especialista, ele é um privilégio dos grandes. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é copy, ela trabalha numa agência fazendo copy para o Banco do Brasil. Ela escreve os anúncios do Banco do Brasil. O Banco do Brasil contratou uma grande agência que tem uma equipe só de copy, onde ela não faz mais nada além disso. A parte de tráfego não é com ela. Mas por quê? Porque ela já aumentou a escala dos clientes. Mas não é o cliente dela, é o cliente da agência para quem ela trabalha. Então, é um caminho. Quero ser especialista, não quero mais me preocupar com as outras coisas. Cara, vai trabalhar com parceiros, que é um caminho também, para você, junto com outras pessoas, resolverem as demandas do cliente, ou vai trabalhar em agência, é um caminho. Mas para a gente, que é um pouco menor, que está focado ali no pequeno empreendedor, é muito provável que a gente vá cada vez mais para o generalista, porque é onde a gente consegue entregar mais valor, é o que o cliente está pedindo, é onde a gente está vendo que precisa. Igual a Thalita falou, vou ali fazer a gestão de tráfego, a página tá horrível, e eu não vou falar nada, eu vou só aqui fazer no meu e ficar quietinho, não faz sentido, né? A gente acaba, para gerar mais resultado no nosso trabalho especialista, precisa também atuar com um pouco com todo. Vamos lá, Éder. Rapidinho, essa também é uma diferença do nosso mercado, que é assim, a maioria aqui, não sei como que trabalham, mas tem aqueles que são produtores, né? Então eu produzo um determinado tipo de mídia, ou, né, no caso designer, eu fui muito tempo redator é um tipo de produtor, né? Então eu produzo texto. E aí, quando o cliente chega para a gente com a necessidade, geralmente é uma necessidade que o nosso serviço, né, como a Júlia colocou aí, né, como você colocou aí, o nosso valor entrega, ele não vai ser completo. As agências trabalham com isso, com essa ideia de, tipo, não, o que eu não resolvo, eu acho alguém que resolve. Na verdade, a agência é justamente isso, ela agencia alguém para atuar. Só que ser agência também não é fácil, né? Então, assim, as agências tendem a ser mais generalistas para ter um grupo de profissionais, né? Uma orquestra maior, e aí tem o trabalho de ser maestro, né? De conseguir fazer todo mundo tocar a mesma música. E eu vi muito isso quando eu passei de profissional para agência, né? E eu acho que aí você tem o produtor, que é aquela pessoa que faz só, e tem o consultor também, que é aquele que ele não faz, ele tem só a parte da inteligência, né? Esse canto mais aqui para o generalista, ele é bem desafiador nesse caso, porque, e eu acho difícil você conseguir fazer tudo também, né? E fazer tudo bem, né? Tipo a banda de um homem só, tal. Não virar urgência, não virar o Severino, né? Então, geralmente você precisa de parceiros que fazem bem também, para conseguir ter uma equipe, para você conseguir desempenhar bem tudo. Mas vamos seguir, eu coloquei aqui até alguns quadrantes, falando alguns insights desses quadrantes, né? Por exemplo, o posicionamento aqui no generalista para o público geral, é um posicionamento genérico, você tem muito volume de público, mas corre o risco de ficar genérico demais. Se você optar por estar aqui, é importante encontrar coerência para poder ter alguma coesão para atender todo mundo. Você tem um jeito único de se atender? Então, o branding aqui pode ser um jeito de fazer sentido. Então, são pessoas que se conectam com o jeito que você pensa, com os seus valores, e por isso você atende todo tipo de gente, prestando vários serviços. É importante se escolher por este caminho e encontrar algum critério que dê coerência às coisas que você faz para conseguir criar uma marca forte neste cenário. Se a gente colocar aqui, o posicionamento é por categoria, no especialista para o público geral. Então, é percebido como uma opção mais adequada para quando você está buscando determinado serviço ou enfrentando determinada demanda. Preciso de um gestor de tráfego. Se o cliente tem isso em mente, ele vai procurar por um especialista em gestão de tráfego, e não necessariamente por uma pessoa que faz tudo, inclusive gestão de tráfego. Aqui embaixo, a gente tem um posicionamento ultra especializado, que é o gestor de tráfego nichado, por exemplo. Então, aqui é um produto e público específico que aumenta o valor agregado, mas também reduz o público atendido.
Você vai ter um pouco mais de dificuldade de alcançar as pessoas certas, mas se a pessoa está procurando um gestor de tráfego, é um nutricionista, e você fala, eu sou especialista em gestão de tráfego para nutricionistas, você vai ter muito mais, vai entregar muito mais valor para essa pessoa. E aqui o nosso posicionamento por nicho gera bastante valor com foco em conectar as muitas necessidades de um perfil de público específico. Então, você tem esse perfil, tudo que você precisa, eu resolvo para você. Então, é um perfil que agrega muito valor também. Então, 4 possibilidades aqui de posicionamento, considerando a nossa realidade. E também considerando tudo que já foi ouvido na rede MQV. Um fato interessante, vou até falar disso no próximo slide também. Tudo o que está sendo trazido aqui é um pouco da minha experiência, mas é muito do que eu ouço de vocês. Então, eu estou aqui em 8 grupos da rede MQV, a gente já está no 8º, um monte de gente conversando, trazendo demandas, essa 34ª live, então estamos a 34 lives ouvindo vocês, conversando, e isso faz com que a gente perceba melhor o que vocês vivenciam, como que é o mercado, e aí minha função tem sido, coloca isso de uma forma visual e clara, para que todo mundo aprenda com o tanto de coisa que eu aprendi de vocês, sabe? Então, é um dos papéis, inclusive, da rede MQV. E aí, mesmo que você escolha optar, por exemplo, por um público geral, é importante segmentar de alguma forma. Segmentar não significa necessariamente escolher um nicho, igual a gente falou. O nutricionista, o salão de beleza. Mas segmentar é você entender que perfil, que grupo de pessoas você atende. E aí você precisa escolher algum critério de segmentação. Como é que eu consigo dividir o meu mercado em algum critério, criar clusters e pensar, olha, é nesse daqui que eu vou focar. Fizemos isso, considerando a inteligência coletiva da rede MQV, que foi aquele ponto que eu comentei com vocês. Esse próximo material que eu vou mostrar foi co-criado numa live da rede MQV para a gente segmentar o nosso público. E aqui, o critério de segmentação foi feito com base no potencial de investimento do cliente. Então, vamos pensar, um cliente que tem R$100 para investir. O que as pessoas oferecem com R$100? E se ele tiver 500? Ele se tiver 1.000? Se tiver 2.000? 5, 10, 15? Que tipo de serviço a gente costuma, a rede, as pessoas, os profissionais costumam oferecer para essa faixa de investimento? Isso foi criado em uma das lives com vocês. Elias, eu acho que você está com o microfone ligado. Isso, boa, obrigada. Se quiser falar, só levanta a mão, tá? Que aí a gente conversa aqui também. E aí a gente dividiu, segmentou o nosso potencial público de acordo com capacidade de investimento. Então, coloquei aqui nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, considerando aqui a pessoa que tem até R$100 para investir, de 100 a 500, de 500 a 1.000, 1.000 a 2.000, de 2 a 3.500, 3.500 a 5, 5 a 10 ou até mais de R$10.000 para investir. E aí, o que a gente considera de comportamento, momento do negócio dessa pessoa, como é que ela tá, o que ela tá vivenciando, qual que é, e aqui é no viés do cliente, né, mas no nosso viés, qual a estrutura que a gente precisa ter para atender um cliente em cada um desses níveis e quais serviços costumam ser prestados nessa faixa de preço, para a gente ter uma base de como é feito no mercado. E aqui a gente tem também o volume de público, quanto de gente tem com esse perfil e a lucratividade. Em relação ao volume de público e a lucratividade, quanto menos dinheiro, mais gente tem. Então, o volume de público ele vai diminuindo, a gente tem muito mais perfil de público que tem R$0 para gastar com marketing do que R$10.000 para gastar. Mas a lucratividade é inversamente proporcional. Então, R$10.000 é muito mais lucrativo do que esse cliente aqui que tem pouco para investir. Então, essa parte de baixo é mais ou menos isso. E esse quadro, ele é colaborativo, a gente vai evoluindo, né, conforme vai tendo mais informações que vêm de vocês, para conseguir entender, por exemplo, comportamento, momento do negócio. A pessoa que está aqui, que tem até R$100 para investir, ela tem um baixo nível de consciência, ou então ela não tem capital para investir. No nível 2, aqui, ela também está nesse início, ou ela tem pouco capital, ou ela não viu que é relevante investir nisso ainda. Nível 3 aqui também. Aqui no nível 4, quando essa pessoa já tem R$1.000 a R$2.000 para investir, é quando começam, por exemplo, a investir em tráfego, porque sobra o dinheiro para pagar um profissional, mas também para conseguir botar dinheiro em mídia, que aí para
ter resultado com tráfego, precisa ter um pouquinho. Então, aqui a gente até comentou que é um momento onde o cliente investe sozinho, costuma fazer errado, costuma procurar outro profissional, e aí vai elevando, né? O empreendedor iniciante, que entende a importância do marketing, já começa a dedicar uma parcela do orçamento para isso. Aqui no nível 7, são empresas que já têm um planejamento estratégico, que já sabe quanto por cento do faturamento vão investir com marketing, que já sabe o retorno esperado, que ela já tem uma estrutura um pouco maior. E aqui o que a gente oferece para cada um desses perfis. Então, por exemplo, no nível 1, ou é um social media aqui que está começando o negócio e que está perdido e que está, aqui eu digo até que está se prostituindo para receber menos de R$100 para fazer um trabalho de redes sociais, né? Mas um serviço que você pode oferecer nessa faixa de preço é, por exemplo, um e-book, uma análise de perfil, uma consultoria rapidinha, um serviço pontual, vou fazer ali um cartão de visita, vou fazer ali um negocinho. Então, dá para fazer nessa faixa de preço. Mas provavelmente fazer aqui as redes sociais desse cliente já vai ser um pouco mais difícil. No nível 2, de R$100 a R$500, tem, por exemplo, quem já oferece pacote de post, mas no formato de aprendizado. Geralmente cobra essa faixa de preço o profissional que está começando no mercado, que ele ainda está inseguro, ele ainda não sabe se entrega valor, ele está no seu primeiro cliente, então cobra aqui nessa faixa de preço, ou dá para colocar uma consultoria, às vezes você faz uma reunião com o cliente e cobra dele de R$100 a R$500, de um encontro, você já consegue ter algo mais rentável. No nível 3, de R$500 a R$1.000, você já consegue ter uma pessoa fazendo as redes sociais. Aqui, R$1.000, você já começa a conseguir contratar, terceirizar parceiros, ou você pode ser um consultor estratégico também, por essa faixa de preço. Aqui já dá para fazer estratégia de redes sociais, mais do que pacote de post. Nessa faixa de preço, a gente já começa a agregar mais ao serviço. No nível 4, aqui também já começa a trabalhar com investimento em tráfego também, que esse cliente já tem aqui até R$2.000. E aí a gente vai evoluindo a entrega, né? Aqui no nível 5, faz sentido já ter uma pequena equipe, uma agência de pequeno porte, ou então uma urgência que tem alguns parceiros para cobrar esse valor. Então aqui já entra também estratégia de redes sociais, estratégia de marketing, tráfego pago, brand, modelagem de negócio, porque a gente já está num patamar onde esse patamar para um cliente pagar R$2.000, R$3.500, só fazendo postagens nas redes sociais é pouco, então dá para a gente agregar mais ao serviço. Aqui no nível 7, já pensando numa agência de médio porte, tem estratégia de redes sociais, de marketing, tráfego pago, branding, SEO, lançamento, design de serviço, modelagem de negócio, outras coisas que é possível agregar nessa faixa de preço. E aqui, no mais de R$10.000, a gente já está falando de uma agência de grande porte, ou então de um consultor mais reconhecido, e como não é nem o foco da rede MQV, a gente deixou só como vislumbre aí de, quem sabe, um futuro possível para a gente, né? Mas como o foco da rede MQV são nos pequenos, a gente veio aqui até a faixa dos R$10.000. Mas isso aí é legal para você olhar e entender onde eu estou hoje. Eu estou no nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se meus serviços estão condizentes com o que as pessoas estão oferecendo no mercado e onde que eu quero chegar. E se eu tenho conhecimento para chegar lá, se eu tenho a estrutura e a confiança, a segurança para conseguir oferecer um serviço de acordo com o valor que eu quero cobrar. Faz sentido para vocês, gente? Dá uma clareada para conseguir ter referências do que o mercado está fazendo, para vocês conseguirem também precificar o serviço de vocês, entender em quem quer focar. Essa é a ideia. Isso aqui foi criado com vocês, para vocês. E aqui, quanto maior for a sua experiência e a sua estrutura, mais alto você pode mirar. Então, quem está começando agora, não vai conseguir atender um cliente de R$5.000. Começando agora, estou inseguro, não sei fazer direito, estou sozinho. Então, poxa, adquira essa experiência, adquira conhecimento para você conseguir atender um cliente de um porte um pouco maior. Então, é normal que o pessoal vá subindo de nível, sabe? Ou então se capacite para entrar já no nível mais elevado, ou então trabalha numa agência onde atende um nível mais elevado e aí aprende por lá. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei no nível 7 aqui, por isso até que ele está mais preenchido. Na agência que eu trabalhava, essa era a faixa de preço, eu aprendi a fazer tudo que está escrito aqui. Mas eu saí da agência, minha estrutura diminuiu. Então, eu tenho que cobrar um pouco menos, porque eu não consigo entregar sozinha tudo que uma agência de médio porte entregava. Então, isso vai dando para a gente um pouco de noção
de onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, o que eu preciso para chegar lá. Essa é a ideia. E aí, é interessante entender para qual perfil você entrega mais valor. Uma coisa que acontece constantemente, principalmente para quem está começando, é o pessoal ficar inseguro e falar, poxa, eu ainda não peguei clientes assim, será que eu dou conta e tudo mais? Mas a ideia é pensar, se você estuda sobre isso e o seu cliente não se dedica a estudar sobre isso, você já está um passo à frente, sabe? Então, o foco é você prestar o seu serviço para quem sabe menos que você. E aí, conforme você vai sabendo mais, você consegue cobrar mais caro pelo seu serviço. Mas não necessariamente sei pouco, então não consigo prestar serviço nenhum. Não, você vai evoluindo, mas você sempre vai ter alguém para quem você vai conseguir entregar valor. Aí tem um caso pessoal, que é em outro contexto, né? Eu toco violão, mas eu sou insegura em relação a tocar violão. Eu não sou muito boa, eu nunca me achei muito especialista nisso. E aí, um tempo eu estava precisando de ganhar dinheiro, eu decidi que eu iria dar aulas de violão. Mas eu pensei, poxa, mas eu não sou muito boa. Como é que eu vou dar aula de violão? Para quem que eu foco? Para quem que eu consigo entregar o meu valor, sabe? Para aulas de violão. E aí, quem foi o público que eu escolhi? Eu resolvi dar aula de violão para crianças. Que aí, com certeza, eu saberia mais que as criancinhas que estavam aprendendo a tocar agora. E aí, reuniu com algo que eu tenho pessoalmente, que eu sou muito paciente, eu consigo fazer umas brincadeiras lúdicas, criava uns desafios para elas aprenderem a tocar. E foi ótimo. Ganhei um super dinheiro. Consegui depois fazer um intercâmbio com o dinheiro que eu ganhei dando aula de violão para crianças. E assim, deu certo por quê? Porque eu entendi o público para quem eu entregava valor, mesmo não sendo muito boa no violão. Então, para quem está começando, para quem está inseguro, usa essa lógica. Para quem que eu entrego valor? Quem que sabe menos que eu? Porque se souber menos que eu posso ajudar. E aí a ideia é que a gente saiba cada vez mais para conseguir pegar os clientes que pagam também cada vez mais para a gente. Beleza? Fez sentido? Perfeito. Depois de saber de tudo isso, a gente entende qual que é o nosso posicionamento, se é generalista, se é especialista, se é nichado, se é geral, qual é a faixa de preço que eu vou cobrar, que serviço que eu vou oferecer, qual segmento eu vou escolher. Se a gente já tem claro tudo isso, é hora de comunicar. Como que eu falo isso para o mundo? E aí a gente entra nos canais, né? Onde que a gente vai comunicar? Eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no LinkedIn, eu tenho que estar onde meu público está. Então, aqui cabe essa análise de entender, ok, quem é o empreendedor para quem eu vou falar. Tem alguns empreendedores, por exemplo, que não estão no Instagram. Se você está ali atuando com alto porte, provavelmente eles vão estar lá no LinkedIn. Então, se quer comunicar com esses, vai para lá. Mas, assim, acaba que tem o Instagram mesmo, se a gente for imaginar, vamos entrar finalmente nele, né? Quando a gente fala de marketing, para quem faz marketing, eu acredito que a maioria das pessoas, o que vem na cabeça é eu estou postando pouco no meu Instagram não está bom o suficiente, né? A gente já deu um zoom out, viu que vai muito além disso, mas é importante falar do Instagram, sim. Eu acredito que ele é a nossa presença digital mínima. Então, se você precisa estar na internet, o mínimo que você tem que ter é uma rede social. Eu acredito que o Instagram, na grande maioria dos casos, vai ser o principal, vai ser aquela que só posso fazer uma coisa, o que eu faço? Tem uma página lá, porque provavelmente é por lá que as pessoas vão te indicar, é por lá que as pessoas vão conhecer como é que seu trabalho está sendo feito, sabe? Então, é importante, pelo menos, estar presente. É um canal para afirmar a nossa presença digital, mas também tem esse potencial de ser o nosso próprio case, né? De, a partir dele, a gente mostrar e evidenciar o nosso trabalho. Então, eu acredito que não dou conta de fazer tudo, não dou conta de estar em todos os lugares. Na maioria dos casos, sempre tem um depende, né? Sempre tem a exceção, mas eu acredito que na maioria dos casos, o Instagram vai ser um lugar que você vai precisar estar. E aí, tem esse potencial também de se tornar o nosso case, de ser um lugar onde a gente divulga o nosso próprio trabalho para o nosso cliente. Se o cliente não vier pelo Instagram, pode ser que em algum momento ele vai entrar lá para ver seu trabalho. Seja antes de entrar numa reunião de prospecção, ou depois para te indicar para alguém. Então, é importante que esteja, pelo menos, adequado, interessante. Agora que a gente já sabe para quem que a gente se posiciona, que serviço oferece, com qual diferencial e tudo mais, isso fica um pouco mais encaixado.
E aqui eu trouxe alguns objetivos para a criação de conteúdo estratégico. Quando a gente fala em Instagram, o que eu faço para não postar coisas aleatórias, né? Qual que é o objetivo de estar lá publicando esses conteúdos estratégicos? Primeiro, é manter-se presente na mente da sua audiência. Eu acredito que isso vale para qualquer negócio. Então, se você está ali publicando sempre, aparecendo nos stories, mesmo que a pessoa não precise de você, quando ela precisar, a chance de lembrar de você vai ser maior, porque você está ali no dia a dia dessa pessoa. Isso acontece também muito com indicação. Então, eu tenho amigos que me seguem. Eles não são meu público. Mas, quando alguém pergunta, alguém tem uma pessoa do marketing para me indicar, quem que vem à cabeça deles? Aquela que aparece nos stories todos os dias conversando comigo. Tem a Júlia do Marcas que Vendem, entra aqui para você ver. Então, isso é muito bom para estar na mente das pessoas e da nossa audiência. Aí, nossos clientes são 98% indicação. E aí, também tem esse papel, que às vezes a gente tem essa expectativa do Instagram nos trazer clientes novos, nos tornar conhecidos. Mas, em boa parte das vezes, ele vai reforçar nosso relacionamento com quem já nos conhece. E reforçar essa indicação também. Então, tem esse papel muito importante. Através dele, a gente consegue mostrar a nossa autoridade. Então, a gente consegue explicar sobre os assuntos do nosso domínio, mostrar que a gente sabe sobre o que está falando. Então, é um lugar onde a gente ensina, onde a gente fala, mostra o que sabe. É um lugar para gerar valor. E aqui eu acho que até a Thalita comentou, né, sobre está fazendo tráfego, mas não tem conteúdo de valor. O que é esse conteúdo de valor? É a gente conseguir ajudar a nossa audiência em suas dores, em suas demandas, falar sobre o que o público tem interesse em saber. É muito comum, quem está começando agora, falar sobre o que eu gosto de falar. Mas o que eu gosto de falar não é o que o meu público tem interesse de saber. Então, a gente precisa identificar dentro do público que eu escolhi que tipo de conteúdo vai ser relevante para essas pessoas, para quem eu escolhi falar. E adaptar um pouco, fazer esse match, né? O que eu gosto de falar, que serviço que eu presto, que o meu público que tem interesse nesse serviço precisa saber para gostar de mim, para achar relevante, para querer me seguir, para querer me acompanhar. Então, gerar valor é importante. Gerar conexão, também aqui fazer com que a audiência te conheça no nível mais pessoal e se identifique com você. Para além do profissional, quem é a pessoa por trás, sabe? Do que ela gosta. E aí é interessante a gente ser estratégico, né, no que vai mostrar, não é sobre fazer um BBB da nossa vida, mas entender o que da minha vida pode gerar conexão com essa pessoa que está me seguindo, para ela gostar de mim, para gostar da pessoa por trás desse trabalho, além dos serviços prestados, né? E posicionar também, deixar evidente aqui quais são seus valores pessoais, quais são seus diferenciais, o que você é, o que você não é. Deixar esse posicionamento, a pessoa que te segue, ela tem que saber o posicionamento que você escolheu. E vender, no final das contas. Como? Aumentando o nível de consciência para que sua audiência deseje o seu serviço. Então, aqui, efetivamente, a gente também consegue usar as redes sociais para fazer com que essas pessoas desejem estar com você, comprar de você, percebam que precisam de você. Acrescentariam alguma coisa, pessoal? Faz sentido para vocês? Então, bora seguir. Sobre esse ponto de vender e aumentar o nível de consciência, eu resolvi trazer mais detalhes sobre isso, né? Como que a produção de conteúdo ajuda a elevar o nível de consciência. Aí, antes de entrar na produção de conteúdo, vamos falar mais sobre nível de consciência. O que é isso? Na minha cabeça, isso aqui é a Júlia pensando, quando penso em nível de consciência, eu imagino um funil de vendas. Então, o que é um funil de vendas? Eu tenho aqui várias pessoas que ainda não me conhecem, aí algumas delas passam a me conhecer, das que me conhecem, algumas se engajam, das que engajam, algumas compram, vão afunilando, eu tenho aqui o meu funil de vendas. E aí, quando eu penso nos níveis de consciência, eu vejo essa relação muito próxima com o funil de vendas. Então, por exemplo, nível de consciência, tem aquela pessoa que é inconsciente ou alheio, que é a maior parte da galera, que às vezes tem um problema, mas nem sabe que ele tem um problema, às vezes está sentindo uma dorzinha ali, sei lá, não está vendendo, mas não sei exatamente por quê, nem estou indo muito atrás de entender por que eu estou sentindo isso, que é a maior parte das pessoas. Tem as pessoas que são conscientes do problema, então aqui ela já percebe que tem algo acontecendo e que talvez ela precisa ir atrás de resolver. Essa pessoa consciente do problema, algumas vão atrás da solução e elas se tornam conscientes da solução. Então, eu tenho um problema. Como é que eu resolvo meu problema? Poxa, tem essa solução. E aí, tem algumas que são conscientes de um produto, talvez do seu produto.
E aqui, essas pessoas estão mais próximas da compra. Por quê? Porque elas já sabem que tem um problema, já sabem que precisam resolver, já sabem que você tem um produto, até que ela está 100% consciente de que o seu produto pode resolver o problema dela. Trouxe aqui, até aqui tudo bem, gente? Faz sentido para vocês também a relação dos níveis de consciência com o funil de vendas? Massa. E a gente pode relacionar isso ainda com o conteúdo. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente conseguir colocar num caso concreto. Vamos dizer que eu tenho um público, o pequeno empreendedor, e para ele, o meu serviço é gestão de redes sociais. Como eu faço para vender gestão de redes sociais para o pequeno empreendedor a partir do conteúdo? Vamos dizer, estou na internet, quero que pessoas cheguem até mim, mas às vezes essa pessoa nem sabe que precisa de mim. Como que eu crio essa consciência de que ela precisa de mim e que ela precisa resolver um problema, que esse problema tem solução e essa solução sou eu. Essa é a ideia. Então, dentro do nosso exemplo aqui, o inconsciente e o alheio, o que a gente pode produzir de conteúdo para ele? Então, você não está vendendo porque você não está nas redes sociais. Às vezes é um empreendedor que não está usando as redes sociais, e a gente pega uma dor, no caso, você não está vendendo, e a gente explica o motivo. Para quê? Para que ele fique consciente do problema. Olha, você está vendo que você não está vendendo como você queria? É porque você está fora das redes sociais. Quando ele está consciente do problema, a gente já fala aqui, olha, você precisa postar dessa forma para ter resultado nas redes sociais. Então, você já entendeu que você precisa estar nas redes sociais, mas ele está sabendo disso, mas ele não sabe como. Então, você precisa postar assim, é assim que você faz, você tem que gerar desejo, você tem que ter uma persona, você tem que nananã, e você explica qual que é o jeito de se fazer. Aí, aqui na solução, um exemplo de conteúdo seria, você precisa de ajuda profissional para fazer bem feito e ter tempo para o seu negócio. Porque, no final das contas, a gente está trazendo para a nossa solução, que é o serviço de gestão de redes sociais. E aqui eu começo a conectar com as dores, assim. Você está tentando produzir seu próprio conteúdo, sente que está perdendo muito tempo com isso, e para ficar mais ou menos, você precisa contratar alguém. Esse tempo que você está dedicando fazendo dancinha, fazendo postagem, se você contratasse uma pessoa, ia ficar muito melhor, e você ia poder usar esse tempo, por exemplo, para cuidar das outras coisas do seu negócio, para cuidar da sua família, para curtir a vida, e a pessoa já começa a ficar consciente de que ela precisa contratar alguém. E aí, uma vez que ela já está consciente de que ela precisa contratar alguém, eu tenho a consciência do produto. Olha, meu serviço é assim, eu sou a pessoa certa com o produto que você precisa. E aí entra a hora que a gente fala dos nossos serviços, dos nossos diferenciais, dos nossos posicionamentos, da nossa autoridade, de por que ela deve confiar em mim e não contratar de outra pessoa, mas comprar de mim. E provavelmente, se ela aprendeu comigo de que ela precisa de redes sociais, de que é assim que se posta, de que eu vou ajudar a vida dela, ela é muito mais provável de comprar de mim do que de um outro concorrente, se fui eu que ensinei esse processo para ela. E aqui o cliente já está o mais consciente de todos, a chance desse cliente fechar é muito maior do que, sei lá, alguém que nem sabe que precisa de redes sociais. E aí, dessa forma, a gente consegue usar funil de vendas, níveis de consciência, para conseguir direcionar a nossa produção de conteúdo com o objetivo de gerar vendas. Faz sentido para vocês? Fica aí, então, o exercício para entender quais são os níveis de consciência possível do seu cliente. Vai, Vini. Esses dias eu vi em relação ao funil de vendas, né? Esses dias eu vi um post, eu não lembro de quem que foi. Ele falava a questão em relação ao qual etapa nesse funil de vendas o Instagram entrega mais, sabe? Que hoje cada tipo de rede social, ela é trabalhada uma etapa do funil de vendas. Por exemplo, tem o Medium, que é um blog, ou seja, seria um conteúdo mais denso. Pelo Instagram ser uma rede social onde muitas vezes a gente passa corrido no dia a dia, né? Tem gente que passa muito corrido ali, seria até uma estratégia interessante trabalhar o topo e um pouco do meio de funil com um pouco mais de relevância. Por quê? Você trabalha conteúdos que te agrega qualidade, autoridade e valor, e também você atrai a atenção das pessoas. O que eu estou adotando para o meu perfil hoje? Dentro do meu Instagram, eu trabalho branding, falo sobre branding no geral, e eu estou começando a adotar esse tipo de estratégia. Conteúdo ali dentro, eu trabalho o topo e o meio de funil, que é essa parte de conhecer e engajar,
e a consciência de cima. A parte onde vai gerar muito mais valor ao meu nome e ao meu trabalho, eu estou migrando para uma outra plataforma onde eu vou trabalhar um blog, por exemplo. Fiz enquete hoje lá falando sobre isso, né? E daí eu vou para o LinkedIn, que é onde a gente posta matéria, posta artigo, onde as pessoas dão mais valor ao teu conhecimento em si. Então, acho que uma dica para quem quer ir nesse hype é entender qual que é a rede social que você tá e a forma de consumo que as pessoas têm estando ali dentro. Ela para ler conteúdos mais densos ou ela usa para correr no dia a dia, sabe? Aí você consegue desenvolver as estratégias, os tipos de conteúdo que você vai adotar ali. É Perfeito. isso. Não, inclusive aqui, por exemplo, por que hoje a gente está numa live falando de um conteúdo denso? Se eu fosse falar desse conteúdo nas redes sociais, nos stories, no Instagram, muito provavelmente o pessoal ia ficar, ai, passa. Por quê? Porque a rede social, hoje, ela tá cada vez, o Instagram tá cada vez mais conteúdo rápido, é reels, é dancinha, coisinha rápida e engraçadinha. Quero aprofundar, qual que é o melhor lugar? Talvez não seja o Instagram. Talvez eu precise trazer vocês para um WhatsApp e mandar o link de uma live, para a gente poder conversar aqui de assuntos mais profundos do que se fala no Instagram. Então, essa associação com outras redes sociais é muito relevante também. Inclusive, tem a ver com minha próxima provocação aqui. É só elevar o nível de consciência para vender muito pelo Instagram? Se eu fizer esse esqueminha aqui, beleza, vou rachar de vender por lá? Será? O que vocês acham? Pedro tá aí falando que não, né? Cara, provavelmente pode ser que você venda, mas primeiro de tudo, você vai dedicar uma energia, um tempo grande para fazer isso bem feito, um tempo relevante, assim. E o Instagram é, por essência, um canal de relacionamento. Então, é uma rede social para relacionamento. Que dependendo do negócio, não vai trazer, assim, vendas tão diretas. A gente força a barra para conseguir vender, mas o Instagram é feito para se relacionar, para a etapa de engajamento. Até como o Vini falou, para as pessoas me conhecerem, gostarem de mim, construir autoridade, mas ele também não é o canal projetado, pelo menos não até então, para uma venda. Às vezes, num conteúdo de onde tem a loja, um conteúdo físico, pode até ser. Mas no nosso caso, que a gente vende um serviço, que a gente vende conhecimento, a gente dá uma forçadinha de barra para conseguir vender por lá. Dá para vender? Dá. Mas essencialmente o seu Instagram vai ser um sucesso, ele vai funcionar muito bem se você tiver mais focado em relacionamento. Por isso, é importante a gente não ficar míope em relação ao Instagram. Falamos muito dele hoje, mas ele não é a única estratégia, e a gente tem que tomar cuidado justamente para que o tempo que ele nos toma não faça com que a gente deixe de dedicar tempo para outras mídias, para outros canais, inclusive para o nosso próprio negócio. Então, eu sempre bato nessa tecla, né? A gente fica muito míope em relação ao Instagram. Só o Instagram está focado e todo o resto está embaçado à nossa volta. A gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Vai, Pedro. Aconteceu essa questão que tu acabou de citar, de um cliente que estava querendo construir um conteúdo de vídeo, vídeo explicativo dos produtos deles, um vídeo mais denso, saca? Que eu falei assim, cara, isso aqui não é, esse tipo de vídeo não é para essa rede social. Essa rede social, as pessoas estão andando rápido. Aí, no tempo, era o público forte dele, o horário era 12h, 6 horas da tarde. Então, tu já sabe, é gente que trabalha o dia todo, olha rapidão ali, entendeu? As mídias sociais. Aí eu falei assim, o legal é de tu migrar esse público que tu quer, já que tu quer explicar, tu quer vender o produto, era produto de agropecuária, serra elétrica, essas coisas. Eu falei assim, então, vamos migrar para o YouTube, porque o YouTube, tu consegue trabalhar um vídeo maior, tu consegue gerar, tu consegue levar eles para um canal, sei lá, um WhatsApp da vida, um grupo do Telegram, entendeu? Bota um bot no Telegram para ter aqueles foguinhos e tal, sabe? Eu sempre acredito que atirar assim, né, botar nossos tentáculos para várias mídias é mais inteligente do que ficar só em uma. Hoje o Instagram é bom, mas eu deixo fixado no meu Instagram um post lá, o que é o Instagram?
rede social. Então, socializem, curtam, comentem. Eu sempre estou fazendo isso. Então, quem me segue aqui, quem está aqui na rede MQV, quem me segue, eu estou comentando tudo o que está acontecendo. Comento e falo, boto fogo. Às vezes ali eu boto um coraçãozinho, não tem nada a ver. Entendeu? Às vezes não tem nada a ver. Mas é para interagir, para me saber, entendeu? Para chegar o conteúdo de vocês até mim. Entendeu? Às vezes o que vocês estão falando é nem para mim, mas eu segui vocês por algum motivo, entendeu? Então acaba chegando assuntos relacionados. E aí entra o algoritmo entende. Então é para socializar mesmo. E aí, isso deixa a gente, por exemplo, o Pedro vive marcando, compartilhando os posts da rede MQV, toda vez que aparece coisa do Pedro, para mim eu vou curtir, gera reciprocidade, né? E isso é um ensinamento para a gente. Como que a gente quer ter engajamento com os nossos clientes se a gente não engaja no perfil deles? Então, é também para a gente estar ali engajando com os nossos clientes, com quem a gente quer engajamento, e não só me ouçam, me escutem e comprem de mim. Isso não vai acontecer. Pode ser que, depois de um relacionamento construído, essa pessoa realmente queira comprar de você e tudo mais, mas por quê? Por causa do relacionamento, não por causa da postagem de vendas que você jogou aleatório lá e tá bravo porque ninguém tá comprando, sabe? É um trabalho de longo prazo. Para começar a trazer resultado, você precisa se dedicar, precisa dedicar esse tempo, precisa usar da forma certa também. Vai, Ju! Então, Júlia, o Pedro até acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer, né? Porque no YouTube, às vezes, quando a gente vai procurar, a gente já tem um tempo para ver um vídeo mais longo para achar a solução que a gente está procurando, né? E a minha dúvida, não sei nem se vem ao caso, né? Mas nem todo cliente gosta de estar aparecendo nas câmeras, né? E como faz esse engajamento, no caso, né? Caso ele não queira, seja resistente. Uhum. Eu também falo muito disso, né? Tem cliente que não gosta de aparecer e que não existe, melhor, que existem milhares de outras formas desse cliente se divulgar. Então, o Instagram não é o único jeito. E para você ter um sucesso ali dentro, se você não usar do jeito certo, aparecendo, engajando, tendo um cliente ajudando na produção de um conteúdo, que é ele que domina e não você, às vezes você vai ficar ali dando murro em ponta de faca, tentando fazer o negócio acontecer, mas sem o que você precisa para fazer o negócio acontecer, sem a cara de uma pessoa, sem um conteúdo irrelevante, sem alguém ali por trás. Então é bom alinhar isso com o cliente. Tipo, dá para fazer? Dá para fazer. Eu acho que tem que fazer para você ter sua presença digital. Mas vai ter o resultado que você quer que tenha desse jeito? Cara, não vai. Tem a expectativa alinhada. Vamos fazer legal ali para ter o seu perfil institucional, para quando pesquisarem de você, você tá ali, bem posicionado, massa, isso tem que rolar. Mas o cliente não quer dedicar tempo para cuidar do próprio Instagram, quer que você faça sozinho, você não vai tomar o lugar do cliente, sabe? E vai alinhar, olha, você não vai conseguir fazer isso, tudo bem, você não vai ter os resultados. Vamos tentar outras estratégias, então, para você continuar vendendo, apesar disso, né? Mas acho que não pode ser a única. Em vários casos, principalmente nesse perfil, tem muita gente que só sabe fazer Instagram. Meu serviço é só fazer Instagram, então eu vou tentar vender isso a todo custo. Mesmo que não combine com o cliente, não vai dar certo. Então, a minha recomendação é aumentar a nossa bagagem de ferramentas para saber oferecer outras coisas que vai resolver o problema do cliente, nesse contexto também. Vai, Rafa. Oi, Ju, boa noite. Sobre isso que a gente está falando agora, será que vale mais a pena investir num perfil profissional ou mais num pessoal? Porque, tipo assim, como gerir esse tempo de vou ficar postando no pessoal, tenho meu perfil pessoal, tenho meu perfil profissional, o quanto eu consigo dedicar de tempo para cada e tal? Sobre ter perfil pessoal e profissional, né? Eu acho que isso é uma escolha. Eu comecei separando. Eu tinha meu pessoal, aí eu criei o meu profissional para dividir as coisas. Mas cada vez mais eu tenho postado menos no meu pessoal e postado mais coisas pessoais no meu profissional. Por entender que isso gera conexão, que faz com que as pessoas se conectem comigo. Mas ainda assim, quando tem umas coisas aleatórias que não tem nada a ver eu postar no MQV, aí eu vou lá e posto no meu pessoal ainda. Ô, Ju, posso dar. Desculpa passar na frente do Pedro ali.
Posso dar um exemplo também do que aconteceu comigo. É muito disso escolha de cada um, como você falou, e você entender se vale a pena. Por exemplo, eu tinha o perfil pessoal e o perfil profissional separado também, como a Júlia. Só que eu comecei a parar para pensar e falei, cara, todas as fotos que eu posto no meu feed não são fotos de família, não são fotos de amigos, não são fotos. São fotos minha, parado, posado, bonito ali, ou até mesmo alguma arte que eu tô fazendo, sabe? Eu falei, tô perdendo tempo, porque eu passo muito mais tempo no meu perfil pessoal, onde eu não desenvolvo conteúdo relevante para ninguém, e eu tô deixando de lado o meu perfil profissional. Aí eu falei, eu vou juntar o útil ao agradável. E aí foi onde eu juntei. Abri mão do Estúdio V, também onde tinha um posicionamento que não era o meu. Eu tava me posicionando como agência. E eu falei, cara, não sou agência. E eu juntei os dois e agora eu trabalho a minha marca pessoal dentro de um perfil só. Tenho um profissional também que eu sigo, que é o Gabriel, ele fala sobre branding. E até ele criou um ritual legal sobre isso. Tipo, durante a semana ele fala só sobre branding, estratégia e tudo mais. Chega no final de semana, ele tem uma intro, um story, que é uma intro, que é o momento da biscoitagem. E aí, todo final de semana, ele posta a vida pessoal dele sem problema nenhum de que ninguém reclamar, sabe? Já virou ritual isso. Então, é igual a Júlia falou, vai da sua escolha de você entender o que vai ser melhor para ti, se vai se adaptar ou não àquilo que você, da forma que você usa as redes sociais. Perfeito. Pedro? Então, era isso mesmo que eu ia falar. É a questão de como tu vai... Rafael, não? Foi o Rafael que falou. É a questão de como tu quer ser visto, porque eu já pensei em separar, mas sempre quando eu quero me posicionar na rede social, eu quero ser visto como profissional, entendeu? Então, geralmente eu parei de ver Facebook, porque eu vejo muito meme. Por mais que eu goste de meme, eu acredito que seja perda de tempo, entendeu? No meu Facebook, nas minhas coisas, é só coisa de dança, é só coisa, tipo, relacionada ao meu trabalho. A show tipo, como o Vini falou, é eu parado em algum lugar, pousando, ou então um vídeo meu me apresentando, sabe? Nunca é de família, geralmente é pouquíssimas coisas. Hoje é aniversário do meu gato, eu postei. Tipo, mas é, tipo, raríssimo, entendeu? Raríssimo. É o jeito que a gente quer ser visto, no caso, né? Eu tinha outra coisa para falar, acabei esquecendo. Vai, Éder. Uma das coisas que a gente aprende lá, né, no Zoom Out, né, no Job to be done. Então, assim, quando a gente fala em Instagram para negócios ou qualquer outra coisa para negócios, é importante entender que as pessoas já estão usando aquilo, né? Então, as marcas, aqui na cidade mesmo, em Cândido Mota, a gente pegou como cliente a associação comercial da cidade. E assim, as pessoas, quando querem dar um recado, eles marcam a associação comercial, porque era costume a associação comercial fazer um repost, né, ou postar nos stories, etc. E tem algumas pessoas que têm uns perfis, e esses perfis eles vendem como se fosse uma revistinha aqui no interior era muito comum que você tinha uma revistinha e embaixo as pessoas anunciavam um cardápio ou qualquer outra coisa desse sentido. Então, as pessoas já estão fazendo, né? Talvez estejam fazendo de uma forma completamente errada, mas já estão fazendo. Então, acho que quando a gente vai se conectar com esse cliente, é importante a gente partir daquilo que ele já sabe, partir daquilo que ele já está fazendo. Um exemplo, assim, quando eu comecei a mexer com tráfego, eu entendi que tráfego pago é uma coisa, impulsionar é outra coisa. Impulsionar não tem conta de anúncio, é muito mais... E é outra coisa, é outro universo. Só que aí eu falo, o que você faz? Eu faço tráfego. O que é isso? É tipo impulsionado? Elas já estão fazendo, já estão dando o jeito dela. Então a gente precisa também saber até para lidar com certo tato, para não chegar chamando o cliente de burro ou de inapto ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Eles já estão fazendo. Já estão usando o Instagram, já estão usando o Facebook, o marketplace do Facebook, lá onde as pessoas vendem usado, tá todo mundo usando essas coisas já, né? Aí a gente tem que saber chegar e dizer, olha, tem um jeito diferente de fazer. Isso tem a ver com os níveis de consciência também, né? De às vezes, eu coloquei aqui o nível de consciência como se fosse o tanto que ele te conhece também. Mas pode ser que você já queira chegar em pessoas conscientes da solução.
ou pessoas que já estão conscientes do problema, ou quem sabe até quem já está consciente ali do produto, mas sabendo que quanto mais consciente for essa pessoa, menor vai ser o público. Então, até o próprio desenho do funil é aqui em cima onde tem mais gente, ele vai afunilando. Mas você pode chegar em alguém que já está pesquisando por tráfego pago. Vai ser mais fácil de vender para essa pessoa, porque você não tem todo o trabalho de explicar o que é tráfego pago. Ela já está digitando no Google gestor de tráfego onde contratar. E aí você aparece para ela, é mais fácil vender, porque você não vai ter que percorrer todo esse caminho. Falando nisso, a gente tem aqui os outros canais de venda, por exemplo, tráfego pago, e eu coloquei aqui, mapeei outras estratégias de venda que funcionam bastante no nosso contexto, que eu acredito que vale a pena todo mundo que quer aprender a vender os seus próprios serviços, também estudar um pouco sobre isso, ver como que dá para aprofundar. Mas já são 9h30, não vai dar para entrar em todos eles com tanta profundidade, porém tem um lugar onde vocês conseguem se informar sobre esses temas. Então, por exemplo, tráfego pago. A gente já teve live sobre esse assunto. A Rede MQV, como eu contei para vocês, a gente tem essa aqui é a 34ª live, e uma das lives foi ensinando sobre como fazer tráfego pago. Por quê? Toda semana a gente tem uma live para sua capacitação. Então, a gente entende o que é que vocês precisam saber, quais são as principais demandas, quais são as principais dúvidas, e a gente traz essas dúvidas como tema das nossas lives. Então, tem live de tráfego pago e mais outras 33 de outros diversos assuntos. Outro jeito de divulgar seus clientes, indicação desses próprios clientes, né? Os clientes que você atende. Ele provavelmente, se ele gostar do seu serviço, ele vai te indicar para um amigo. Se alguém perguntar para ele quem é que está fazendo suas redes sociais, quem está fazendo seu tráfego, vai indicar você. Mas para te indicar, você precisa fazer um ótimo trabalho. E para você poder fazer um ótimo trabalho, você precisa se capacitar e ser cada vez melhor. Então, na Rede MQV, você também tem grupos de estudo para sair do raso, para se capacitar. Além das nossas lives, né, que a gente tem aqui o nosso tempo limitado, a gente tem um ciclo de estudos para estudar sobre algum tema. Nosso último grupo de estudos foi sobre branding, a gente está prestes a começar um outro sobre um outro assunto para a gente sair do raso. Não ficar só em conteúdo básico de Instagram, né, que a gente comentou aqui, que geralmente é o Reels rapidinho, mas conseguir ler livros, estudar os cursos, ter esse estímulo para a gente se aprofundar cada vez mais na nossa profissão. Prospecção ativa. Prospecção ativa, especificamente, a gente tem um módulo de conteúdo dentro da Rede MQV Plus. São 4 lives com abordagens diferentes de gente que faz prospecção ativa, dos lugares que você precisa ir para fazer prospecção ativa, para conseguir aquele contato daquele cliente que você não sabe onde que vai. Tem ferramentas secretas de prospecção ativa, tem a abordagem do Felipe, que ensina como você conseguir seu cliente em 15 dias, tem ensinando a fazer proposta, tem um monte de coisa. Por quê? Porque a gente começou a organizar o conteúdo das nossas lives de acordo com o que você precisa para dar o seu próximo passo profissional. Então, por exemplo, quero saber sobre prospecção ativa. Unimos as 4 lives que a gente já teve nesse mesmo lugar. Quero saber sobre organização dos meus processos. Tem um módulo de organização de processos. Quero saber sobre como aumentar o valor do meu trabalho. Como que eu consigo cobrar mais caro? Tem lá uma sequência de lives ensinando o que você pode fazer para aumentar e valorizar o trabalho que você presta. Então, tudo que a gente vai tendo aqui, a gente vai organizando e deixando acessível de acordo com a sua necessidade. Parcerias é um outro jeito de conseguir cliente. A gente chegou até a falar sobre isso quando estava falando sobre generalista e especialista, e geralmente o especialista, para conseguir atuar dessa forma, pode atuar com parceiros, para ser ativado quando você quiser trabalhar com isso. E estar numa rede de networking, como a Rede MQV, é o melhor lugar para você firmar parcerias. Inclusive, a gente tem um ranking de profissionais, onde a gente coloca os nomes do pessoal que faz parte da Rede MQV Plus, a sua especialidade e seus contatos. Então, no caso acho que o Elis comentou aqui, né, preciso de um gestor de tráfego. A nossa principal recomendação é sempre o nosso ranking, que aí todo mundo que faz parte da Rede MQV Plus fica nessa planilha, organizados inclusive pelo ranking, pela pontuação que tem a ver com o tanto que você contribui para a rede. Então, temos a nossa indicação para jobs e parcerias, aqui também é o lugar certo. E muito mais. Acho que agora vocês já perceberam que começou um pitch de vendas, né? Tudo que eu tô falando aqui é para explicar um pouco mais da Rede MQV Plus, que é o que proporciona
esse momento que a gente está tendo agora, com todos esses benefícios que a gente está trazendo aqui. Além do que a gente já comentou, tem modelos de documentos essenciais para a sua profissionalização. Então, por exemplo, modelo de contrato, modelo de briefing, modelo de proposta. Então, estou perdido, fechei um cliente, não tenho contrato, vai ter na rede MQV alguns modelos para você usar, para você conseguir ter um trabalho mais profissional. Palco para a construção da sua autoridade. Hoje sou eu que estou dando aula, mas pode ser você. E pode ser você, inclusive, para, quem sabe, vender um serviço seu. Aqui a gente tem muita gente querendo aprender. Se você tem o que ensinar, esse é o lugar também para você ganhar o palco, para mostrar o que você sabe, construir sua autoridade e, assim, também firmar parcerias. Então, é um lugar importante para isso também. A gente fala que aqui é onde os pequenos têm poder, né, o nosso palco, justamente porque quem produz o conteúdo da rede são vocês. A gente não pega uma pessoa grandão do mercado, não, a gente acredita que aqui tem muito conteúdo na cabeça de cada um, nas experiências de cada um, e o nosso trabalho é tornar esse conteúdo acessível e útil para vocês, e dar esse palco para que vocês também consigam compartilhar. E tem o suporte diário da comunidade mais colaborativa desse Brasil, que esse eu acredito que praticamente todo mundo que está aqui já conhece, né? Pessoal que está na rede 8, ela fecha essa semana, e para continuar com a gente, continuar numa rede ativa, a gente tem aqui a rede MQV Plus, que é o jeito de continuar fazendo parte dessa experiência. Então, gente, a rede MQV é a solução completa para os prestadores de serviço de marketing que querem conseguir mais e melhores clientes, gerir bem o próprio negócio, capacitar para trazer mais resultado, firmar parcerias e tornar-se um profissional valorizado. A gente entende que existem muitas soluções picotadinhas no mercado, e aqui a gente consegue reunir muita coisa, né? A gente vê o que vocês precisam, não fala só da capacitação, a gente fala também de, por exemplo, como você consegue ter mais autoconfiança para apresentar e aumentar o preço do seu trabalho. Então, a gente entende quais são as principais demandas em todos os critérios, né? Tanto para dar mais resultado para o seu cliente, mas também para como você tem que gerir seu próprio negócio, como você faz para aumentar o seu valor, como é que você firma parcerias, como você faz um marketing do seu negócio e um marketing para o negócio dos seus clientes também. Toda semana a gente tem um conteúdo novo e vai ficando cada vez melhor. Aqui, a gente transforma o conhecimento de cada formiga, que é como a gente chama os membros da rede MQV, né, na nossa inteligência coletiva. Então, a ideia é pegar essas diferentes perspectivas, experiências que tem na cabeça de cada um, que vocês já viveram, e trazer para uma live, trazer para uma discussão, trazer para um debate, trazer para um grupo de estudo, para tornar esse conhecimento acessível para todo mundo. Por exemplo, a segmentação que eu apresentei para vocês hoje veio da nossa inteligência coletiva, de uma colaboração que a gente fez para entender o tipo de serviço prestado. Então, aqui vocês têm referência de como o mercado está fazendo, para vocês conseguirem também se posicionar. Então, em vez de, por exemplo, precisar comprar milhares de cursos para conseguir entender o que as pessoas estão falando, o que o mercado está pensando, aqui a gente extrai do nosso formigueiro este conhecimento para tornar organizado, útil e acessível para vocês, para ajudar nessa evolução profissional. Então, resumindo, a nossa comunidade é a mais colaborativa, que vocês vão ver um monte de gente super disposto a ajudar, a mais plural, então, não é só para uma área, para todas elas, né, tem designers, tem pessoal que trabalha com redes sociais, gestores de tráfego, o pessoal da copy, o pessoal do vídeo. E por que a gente faz isso? Justamente, primeiro, para conseguir facilitar as parcerias, que a gente comentou aqui, às vezes você precisa de alguém que te complemente, e também para ter essa pluralidade de opiniões e de vivências. A gente acredita que é justamente ter pessoas que pensam diferente, que vivem realidades diferentes, trocando ideias sobre uma mesma situação, que faz com que a gente expanda a nossa mente, saia da nossa bolha e consiga entender muito mais de como tudo funciona. E a nossa comunidade é a mais evolutiva também. Então, aqui a gente quer que vocês deem um próximo passo profissional. A gente quer que nem que seja um passo de formiguinha, né? Um passo de cada vez. Mas qual que é o próximo passo para a evolução? A gente quer dar todo o suporte que vocês precisam para conseguir evoluir aqui com a gente.
Então, gente, somos a comunidade do marketing onde os pequenos se tornam gigantes. Essa é a ideia do formigueiro é muito isso, né? Que às vezes a gente se vê meio sozinho no mercado, uma formiguinha solitária, sem saber exatamente para onde ir, o que fazer, com falta desse suporte, dessa referência, desse meio que nos impulsiona, e é justamente isso que a gente traz. Em comunidade, a gente consegue realizar coisas muito maiores do que sozinhos. E aí, nessa comunidade, essa é a proposta da Rede MQV, é isso que a gente quer trazer para vocês. Beleza? Já tem alguns assinantes aqui na live, né? Várias pessoas da Rede MQV Plus. A gente acredita muito nisso, que a formiga ela é pequena, mas num exército, quando elas estão juntas, elas se transformam num exército, então a gente é muito grande quando está unido. E agora sim, explicando um pouco para vocês de como é que funciona o plano para poder fazer parte da Rede MQV Plus. A gente está com 3 planos hoje. O que mais compensa é um plano semestral, que ele custa R$ 29,90 por mês apenas. É menos que uma pizza, para poder ter todo o suporte. Então, aqui a gente tem todos os pontos do grupo, né? Em todos os planos, a gente tem as mesmas coisas, o principal diferencial é o preço. Então, a gente tem grupos exclusivas, lives semanais, a gravação de todos os nossos encontros, módulos de capacitação, o grupo de estudos, modelos de documento, ranking de profissionais, o palco para o seu conhecimento, os descontos especiais e pagamento por cartão de crédito. A única coisa que muda também é que no plano mensal não tem Pix e boleto, mas no trimestral e no semestral a gente tem Pix e boleto também. Vini, manda antes disso, né? Vamos pro sorteio. Quem que tá aqui que deu o nome? Ó, Jaque, Thalita. Jaque, Thalita, Rafael, Valdeci. Beleza, tem uma galera aqui. Trouxe aqui os nomes que foram colocados no grupo. Bora ver se tá aqui quem vai ganhar, hein? Emanuel está aqui? Emanuel está entre nós? Sim, não? Tô sim. Lawanda, tá com outro nome? É porque tô entrando pelo note da minha esposa. Perfeito. Parabéns, Emanuel. Você conseguiu, você ganhou 3 meses de Rede MQV Plus. Uau, muito top. Olha aí a Muito sorte. top. Muito Parabéns. Depois Obrigado, conversa comigo, Zé. me chama no privado, tá bom? Tranquilo, pode deixar, chamo Que a gente sim. conversa. Perfeito. E agora sim, oficialmente, vendas abertas para assinar a Rede MQV Plus. Eu espero todo mundo do outro lado. Vem pro formigueiro. Vini, manda o link aí pro pessoal. Hoje a gente tem... Boa. Agora a gente tem... De novo, vocês vão receber essa enxurrada. Boa, é isso. Vou até descompartilhar aqui. Mas hoje a gente tem, inclusive, um site novíssimo, inaugurando nossa landing page. Deixa eu abrir aqui para explicar um pouco mais para vocês. Mas comenta aí, quem é do formigueiro? Comenta como tem sido a experiência para vocês. Vai lá, Pedro. As melhores possíveis, né? Sempre quando aparece qualquer dúvida, acontece qualquer coisa que a gente está com dúvida ou problema, só solicitar o formigueiro e vem formiga de tudo que é lado ajudar a gente. É incrível, é incrível, é incrível. Eu me sentia muito sozinho, quando eu entrei para a Rede MQV, eu até comentei, eu me sentia muito só aqui, mesmo tendo muito design, ou aspirante a designs por todos os lugares, fazendo tudo, de tudo que é jeito. Aí eu encontrei a Júlia me encontrou, na verdade. Encontrei esse formigueiro e cacete, mano, que é muito incrível. Não tem nem palavras. Valeu, Pedro. Gil, Thalita, Valdeci, estão com a mão levantada? Era do sorteio ou querem comentar também? Não, Vai, Ju. Nossa, a Rede MQV, é igual o Pedro disse, eu me sentia tão sozinha. Às vezes conversa com a família, ninguém entende, né? E nas redes sociais é aquele dinheiro fácil, eu ganho, né? Em 7 dias, isso não existe, né? E aí a rede me deu assim, está me dando
como se diz, passo a passo que está clareando. E não pretendo sair tão cedo, vai ser eterno. É isso. Até a Gil comentou um ponto que é legal. Vou aqui mostrar nosso site recém-criado para vocês. Deve ter alguns ajustezinhos aí, mas está no ar para poder assinar a rede MQV. Nós somos a comunidade de marketing que torna os pequenos gigantes. Então, nosso símbolo é a formiguinha, né? Mas é a ideia de que nós somos pequenos, mas em comunidade a gente consegue ser muito maior. E a solução perfeita e mais completa para reunir um pouco de tudo, né? Para você conseguir os melhores clientes, para gerir bem o seu próprio negócio, para se capacitar, para firmar parcerias, para se tornar um profissional mais valorizado. Então, aqui, são várias dores que a gente percebe no nosso mercado, né? Então, você trabalha com redes sociais, gestor de tráfego, design, marketing de alguma maneira, já se sentiu sozinho, que foi o que a Ju comentou, já teve dúvidas de quanto cobrar pelos seus serviços? A nossa live de hoje já foi até uma ajuda na resposta, né? Dificuldade para conquistar mais e melhores clientes, já precisou trocar figurinha sobre como, por exemplo, organizar seus processos, não tinha com quem conversar, já quis validar uma estratégia, também não tinha com quem falar, já se frustrou com os resultados que você não conseguiu alcançar, já pensou em jogar tudo para o alto e desistir? E aí a gente tem até esse ponto que a Ju comentou, né? Que no nosso mundo do marketing, a gente é inundado de milhares de promessas de vida fácil com marketing digital. Então, comece a trabalhar, ganhe 10 mil logo de cara, 6 em 7, né? Faça 100 mil reais em 7 dias, é só seguir minha fórmula. E assim, a gente sabe, depois de ter entrado nesse mercado, que não é tão fácil quanto vendem. Então, a gente tem as nossas cigarras do marketing, né, em contraponto com as formigas. As formiguinhas estão trabalhando todos os dias, as cigarras do marketing estão cantarolando a vida fácil com a nossa profissão, convencendo muita gente a entrar nessa profissão, achando que vai ser fácil fazer 100 mil reais em 7 dias, por exemplo, e não é. Não é impossível, né? Mas dizer que é simples, que é fácil, que você faz isso em 7 dias, para você conseguir fazer isso em 7 dias, você já tem que estar fazendo isso há 1 ano, pelo menos, investindo muito dinheiro, então essa parte ninguém conta, todo mundo omite, né? E aí, justamente, a gente veio para ser esse contraponto, de que aqui a gente não vai vender fórmula mágica de sucesso, de você vai ficar rico de um dia para a noite. Não, você pode até ficar rico, mas é ser a passo de formiguinha trabalhando todos os dias. É no que a gente acredita. Mas que a gente pode aliviar essa carga. Então, uma formiga, ela, quando está junto, ela consegue carregar muito mais. Ela, apesar de ser difícil, em comunidade, a gente acredita que fica tudo mais leve. E é essa a ideia. Nos unirmos em comunidade para a gente conseguir alcançar nossos grandes objetivos, essas grandes promessas do marketing, que não vai vir do dia para a noite, mas a gente acredita que é possível a gente chegar nos nossos objetivos e alcançar o que a gente está precisando. Então, somos a rede MQV, formigueiro onde os pequenos têm poder, e aqui a gente reúne quem leva o marketing como profissão, e não como um jeito de ganhar dinheiro fácil, que é o que vendem por aí, né? Tem muita gente que entra nesse mercado como se fosse, assim, um sorteio, uma aposta, vou entrar lá no marketing digital e ficar rico. Até o Eder estava contando um dia desses, que chegou uma pessoa na frente da agência dele, que estava falando que era marketing digital, e falou, nossa, mas cadê essa Ferrari? Você é rico, né? Marketing digital dá dinheiro pra caramba, você viajou para Dubai, já... E aí a gente fica aqui penando, imaginando, meu Deus, em que mundo essa galera tá vivendo? Olha só a imagem que cria em torno da nossa profissão. E acaba que isso desvaloriza a nossa profissão, né? Porque, poxa, o cliente chega com uma expectativa errada, achando que vai entrar, vai começar a trabalhar com marketing digital e vai ficar rico. Chega muito... A gente se frustra também, porque cria uma expectativa que não é o que acontece. Então, aqui a gente coloca os pés no chão e combate as cigarras do marketing com o trabalho. Vai, Ju. Rapidinho, Júlia. Antes de eu encontrar a rede MQV, eu até encontrei um curso que era totalmente enganação. Ensinava a gente, né, a fazer um curso e vender o que a gente tinha comprado. E aí eu falei, nossa, muito dinheiro. Às vezes a pessoa está desesperada para trabalhar, investe o dinheirinho que tem e é uma furada. No caso, curso de vender curso, a pirâmide digital do marketing, essa é uma clássica. Vai, Pedro. A gente encontra muito cigarro, muito.
E até comentei um fogo do formigueiro também que a gente fez. E de eu fazer questão de aparecer bem vestido, de, vamos comprar alguma coisa, aparecer com uma moto grande, sabe? Porque o cara tem essa ideia, né? Acaba frustrando a gente. Eu tenho muito amigo assim, cara, que eu falo muito da Rede MQV para quase todos os meus amigos. Eu gosto muito desse lugar aqui, entendeu? Além de eu gostar muito do que eu faço, que é ser criador, né? Eu gosto de fazer o que eu faço. Encontrei gente legal que compartilha das minhas ideias, certo? E, tipo, puxa, quem me dera se todo mundo tivesse pé no chão que nem a gente, sabe? Que ixi, de parar de sabotar o amiguinho que tá do lado, sabe? Sabotar aqui. Meu Deus do céu, como eu queria, sabe? Nossa, uma coisa que foi comentado que eu tinha esquecido é o seguinte: eu sempre gostei. A minha cidade onde eu moro é no meio de duas grandes cidades. Então, ela faz translado entre a capital e uma cidade bem grande. Aqui é uma cidade de indústria, entendeu? Tem muita indústria aqui. E eu sempre gostei dos comerciais das indústrias. Aí tu falando, veio o insight que, poxa, eu sempre gostei desses comerciais. E um dos meus objetivos era chegar dentro de uma marca dessa, sabe? Uma Zael, que tem Leia, tem uma multinacionais grandes. Eu sempre gostei, eu ficava replicando e ficava fazendo os potinhos e as embalagens, sabe? Isso é muito bacana, sabe? E ver gente que compartilha e tu vê assim, mas o que tu falou hoje foi muito bacana, que foi isso que abriu minha cabeça. Foi, cara, tu quer ser o generalista? Beleza, vamos atender geral. Mas tu quer ser o cara focado, nichado? Então vai para esse lugar aqui, entendeu? Aqui dá para fazer. Então, o depende foi ótimo mesmo. Depende aonde tu quer ir, para onde tu quer ficar. Tu quer ficar mais de boa? Então vai para cá. Fixa aqui. Isso aqui é incrível. Tá vendo? Essa é a ideia também, a gente não tem uma fórmula, um único jeito, um único método. Pelo contrário, é um grande depende, porque cada negócio é único, inclusive o nosso, inclusive a nossa situação. E aí o que a gente quer fazer não é ensinar um jeito, mas juntar aqui pessoas que já viveram vários jeitos diferentes para você conseguir compartilhar e ver o que faz sentido para você. Às vezes, uma pessoa vai falar um negócio que vai ser a luz que você precisava, sabe? E esse é o mais legal também, a gente consegue conversar com as pessoas. Não é um curso onde você tem o fodão lá te ensinando as coisas e você fica cheio de dúvida e não tem com quem trocar. Não, aqui, quem te ensinou tá ali, marcando uma call com você, vindo aqui numa quarta-feira e conversando, falando do seu problema, falando da sua situação. Então, é esse pertencimento, tá entre gente, sabe? Não só comprar mais um curso para deixar lá e não assistir. Não é sobre isso. É sobre botar em prática e ter também o nosso ambiente que nos estimula a colocar em prática. Não só sentir sozinho essa vontade de desistir. Não, aqui a gente aprende e faz acontecer, essa é a ideia. Vai, Jaque. Não, só complementando que é bom a gente olhar, assim, o mercado ele é muito amplo, o mercado de marketing digital, a gente tem muitas áreas para trabalhar e aí a gente fica muito perdido. E uma coisa que falou bastante ou no case ou na palestra hoje no Sebrae, foi, tipo assim, foi estratégia e planejamento, né? Estratégia e neuromarketing, né? Foram 2 palestras. A de estratégia, ela já começou, que foi a do Shark Tank, ela já começou falando, você tem que se conhecer a sua essência, para depois você trilhar, porque não adianta você escolher uma coisa e depois você não consegue se ir. Então é só um fechamento mais, né? Porque a Júlia, ela deixou muito claro, tem muitos caminhos ali. Mas você é especialista? Você se vê ou você é? Então você tem que se identificar isso também. Então é muito bom a gente olhar para dentro e ter a certeza do que está fazendo. Perfeito. É isso, entender onde a gente, com os nossos recursos, com quem que a gente quer hoje, e onde a gente quer estar, onde que a gente se posiciona hoje, onde a gente quer chegar. Trabalhar essa visão de negócios também para o nosso próprio negócio.
não só de marketing, inclusive o Zoom Out de hoje foi para a gente expandir um pouquinho a visão, né? É muito comum, vou fazer meu próprio marketing, tenho que fazer um Instagram. Falamos sobre isso, mas é muito mais. É muito mais. A gente tem que começar a se encarar como empresa também, né? E ter esse suporte para fazer com que a gente, enquanto empresa, se desenvolva. Exato. Se a gente faz o que a gente gosta, a gente nem percebe que está trabalhando. E aí, ó, deslancha. É isso. A gente encontra o nosso lugar. Tem até, eu quase trouxe esse conceito para a live de hoje, mas já que falamos disso, Ikigai, deixa eu pegar aqui, que é um desenho legal. Tem um pouco a ver com isso, né, de você encontrar seu É lugar. muito bom. Bom você falar, muito bom. Sobre encontrar esse lugar, os grandes, eu sigo um amigo, é o B-Boy Neguinho, é um cara que representa a cultura hip hop fora do país, dança pra Lady Gaga e tal. Aí ele tava falando uma vez, num vídeo dele, que o primeiro passo que tu tem que dar é saber o que tu é. O que tu é, cara? Aí ele perguntou pra gente, o que tu é, cara? Tu é o atleta que é os da batalha? Ou tu é o cara que vai só para e fica curtindo com teus amigos? Ou tu é só o cara que faz acontecer? Entendeu? Tipo, o produtor, no caso, né? Quem tu é? Não dá para ser tudo, cara. Tu é o professor? Aí quando eu me toquei, poxa, cara, eu não sou o cara da batalha, eu sou um professor. Foi aí que eu comecei a me tocar, sabe? Onde eu tô. Isso que eu acho que foi a Júlia que falou? Não sei quem que falou. Agora, do Shark Tank, cadê? A Jaque. A Jaque. A Jaque falou, isso é uma grande verdade. E que tu falou também, isso mostra o tamanho que tu é também, né, Júlia? É isso. É a gente encontrar nosso lugar, né? Inclusive no Zoom Out, eu mostrei para vocês o programa do curso, né? A parte de branding é sobre isso, é da gente se encontrar, da gente reconhecer o nosso valor antes de qualquer coisa. Então, antes de falar de pesquisa de mercado, de público, primeiro se encontra, primeiro se descobre. E aí você vai entender que tipo de pessoa vai se conectar com isso, aí você vai entender que serviço você vai prestar, depois de entender quem é você e qual é o seu propósito no mundo, sabe? Que é esse símbolo aqui, o Ikigai, ele fala do que eu amo fazer, o que eu faço bem, o que eu ganho para fazer e o que faz bem ao mundo. Se a gente reunir tudo isso, a gente encontra nosso Ikigai. Então, a gente tem aqui, o que eu amo fazer com o que eu faço bem é a sua vocação. O que você faz bem com o que você ganha é a sua profissão. O que você ganha com o que faz bem para o mundo é a sua paixão. E o que faz bem para o mundo com o que você ama fazer é a sua missão. Se você tem missão, vocação, profissão e paixão, você tem seu Ikigai. Meu Então, Deus. Massa, né? Eu tava pensando nisso, eu não sabia o que era. A gente Mano, vai sair que num complexo loucura. A gente vai sair daqui num complexo de existencial com esse negócio. Eu já tô, cara. Eu já tô. Eu tava pensando exatamente nisso, sabe, Júlio? Tu me deu aquela pedrada no último fogo do formigueiro. Tu falou assim, então tu tem. Porque esse parto tá dando demais. Tu não tá entendendo. Pra quem não entende que eu sou professor de dança há 15 anos, entendeu? Então é o que eu amo fazer, é o que eu sou, entendeu? Tá no meu sangue. Aí eu, pô, mano, mas eu amo design, eu amo criar. Então eu falei assim, então vou criar pra esse público, entendeu? Aí, ó. Eu fui pro Vini, vou nichar. Perfeito, aí que você consegue unir várias coisas, né? Isso, Você não aí, precisa ó, ser eu uma já- coisa só, a gente é múltiplo. Você não precisa, para Exato. você ser designer, você não precisa deixar de dançar. Pois é. Ai, cara, que conceito massa. Ikigai. Massa. Fica aí a referência para a gente conseguir encontrar nosso Ikigai, mais do que nosso propósito, né? É unindo tudo. Vou dar uma outra dica aqui também. Tem um livro que eu tô lendo que chama Aperfeiçoando as suas forças. Se eu não me engano, é isso. Qualquer coisa eu tiro foto e mando no grupo, tá? Esse livro você tem que comprar ele novo, porque atrás do livro vem um código, e aí você tem que fazer um teste. Esse teste é baseado em estudo de 50 anos, com mais de 100 pessoas, sobre características de seus pontos fortes. E aí, depois desse teste que você faz, ele vai pegar, se eu não me engano, são os seus 5 pontos fortes, e dentro desses 5, eles vão te dar mais 5 forças dentro dos seus pontos fortes para você se autodesenvolver. Então, super indico. Eu tô lendo o livro, eu tô engolindo o livro e é legal. Tem um também que é o teste de personalidade,
Eu não sei, são 16 tipos de personalidade. Eu já fiz o meu é NFJ, aí tem um ESFP, tem uns negocinhos diferentes aí, pela sigla, ele te descreve, é muito bom também para o autoconhecimento. Vou mandar no grupo, vou mandar no grupo. Mas, gente, ó, terminando de passar pelo nosso site, é tudo que a gente conversou, né, que está incluso na rede MQV, nossos diferenciais, né, os nossos valores, todo o processo que a gente conversou aqui de branding, a gente fez para a rede MQV também. Então, aqui o plural, evolutivo e colaborativo são os nossos valores que a gente preza e que define quem que a gente quer aqui, a cultura que a gente vai estabelecer aqui dentro, inclusive para quem é e para quem não é. Então, para quem é? Social media, gestor de tráfego, design, profissionais que trabalham com marketing. Para quem está começando agora e precisa de suporte, que às vezes está sozinho, perdidão, ainda se sentindo uma fraude porque não fez seus 10 mil reais, sendo que acaba que começou mês passado. Para quem já está há mais tempo no mercado e quer construir sua autoridade. Então, se você também já está um pouco mais de tempo, aqui também é o seu lugar, é o lugar onde você consegue criar parcerias e também ajudar quem está começando, quem sabe também se firmar como um nome forte aqui dentro, para quem está em busca de networking e parcerias, para quem acredita no poder da colaboração, quem quer evoluir todos os dias, quem quer ter acesso a diferentes visões para dar esse próximo passo, quem vive os perrengues diários da profissão, quer ter com quem compartilhar, quem trabalha duro e vai atrás do seu sucesso profissional, e quem se revolta com essas promessas de dinheiro fácil usando a nossa profissão. Então, se você se identifica com isso daqui, você está no lugar certo. E para quem não é, para quem só não está disposto a compartilhar, então a gente tem também aquele perfil de profissional que está ali achando que todo mundo é concorrente, não é nisso que a gente acredita na colaboração, e quando a gente compartilha, quando a gente divide, a gente multiplica, então a gente acredita muito em compartilhar. Para quem só quer se promover sem contribuir, então é para a gente se ajudar. Para quem acredita que o seu jeito de fazer é o único que funciona, então como a gente conversou aqui, é um monte de depende mesmo de muitas coisas, não tem um único jeito certo. E para quem quer ficar rico com marketing sem ter que trabalhar, fórmula de sucesso: compre, não trabalhe, por favor, não é para você, nesse caso, aqui a gente trabalha duro. Tem os nossos planos aqui para vocês conseguirem assinar. A minha recomendação é o plano semestral, é o que mais vale a pena. E aqui um pouquinho sobre a gente, né? Eu sou idealizadora da rede, já estou no mercado há 8 anos, sou formada na UNB, tenho MBA em marketing, MQV veio de Marcas que Vendem, que é o nome do meu perfil pessoal, né? Eu trabalho com marketing e branding, daí veio Marcas que Vendem, e tive o prazer de encontrar a Vini, que foi meu aluno do Zoom Out e hoje virou parceiro e co-criador da rede MQV também. Então, a gente está aqui todos os dias, dedicando o nosso tempo e a nossa energia para fazer dessa rede a mais plural, colaborativa e evolutiva de todas. Tem garantia também, pessoal, quem não quiser, quem ficou na dúvida, quem não sabe se vale a pena, contrata, assina, que aí tem a garantia também de 15 dias, mas eu acredito que vocês vão continuar com a gente, porque a gente é muito legal, vale muito a pena. Tá bom? Acho que é isso. Nosso super lançamento hoje com site novo também. Sejam bem-vindos ao Formigueiro, quem chegou agora. E quem não chegou ainda, cheguem. Valorizem o site novo, por favor. Deu trabalho. Deu trabalho. A gente te espera do outro lado do formigueiro. Que é isso, gente. Aqui é assim. O formigueiro tá aí. Eu só sei dizer que vale a pena. Vale a pena. Aí, gente. Agora, tem, além do Pedro, do Jean, quem mais aqui da rede MQV Plus? Caio, Ju. Arrasou, gente. Segunda-feira a gente tem encontro do grupo de estudos, tá? Não é pra falar nada não, mas, né? Quem tá com câmera pra gente tirar uma fotinha? Quem pode ligar a câmera aí? Um, dois, três e... Quem ligar, pode ligar. Quem puder ligar, liguem. É isso aí. Ligar agora. Felipe chegou agora, Felipe. Chegou no finalzinho. Vamos, um, dois, três e faz o M. Boa. Vou mandar a fotinha lá no grupo, tá bom, pessoal?
Tudo. Boa noite, obrigada. Até mais. Boa noite, boa noite. Bem, formigueiro. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal.